Deus escondido na natureza. Deus se encontra dentro da natureza. Esse é o shiur sobre mais uma aula sobre o Tânia, o GPS para a alma. Estamos aqui no capítulo 38 do GPS para a alma, na segunda metade do capítulo, que seria no Shara Yichud Vemuná, no portal da unicidade da fé em Deus, o capítulo 6. Conta uma história que tinha um Hassid que estudou muita Hassidut, muita mística, estudou muito Tânia, e ele estava andando na rua pensando na unicidade de Deus, que En Od Milvadó, que não existe nada fora Deus, que o mundo não existe, que só existe Deus, e tudo aquilo que ele aprendeu no Tânia, na Hassidut. Ele estava tão compenetrado nos seus pensamentos que ele não percebeu que na sua frente tinha um poste. E ele foi lá e deu de cara no poste, bateu a cabeça, cresceu um galo enorme. E daí ele falou: olha, o mundo, eu tenho dúvida se existe ou não existe, mas que o poste existe, isso é certeza que o poste existe. Essa é a grande pergunta, se realmente o mundo existe ou o mundo não existe. Porque a gente está explicando agora, nas últimas aulas, nos últimos capítulos, que Deus ele criou o mundo e ele continua criando o mundo a cada instante. E que o mundo só existe graças ao fato que a Mechadesh Betuvó Bechol Yom Tamid Maseh Bereshit, que Deus ele renova constantemente a criação do mundo, a criação do universo, a minha criação a cada instante. Então essa é a grande pergunta que a gente está discutindo. Deus ele cria o mundo a partir de palavras, a partir das letras do Aleph Beit, e esse que é o poder das letras. Então o mundo existe ou o mundo não existe? É uma ilusão de ótica ou é uma realidade? Então nós explicamos que Deus ele se encontra em todo lugar, em toda situação, de dia, de noite, nos bons momentos da vida, nos maus momentos da vida, nas boas pessoas, nas más pessoas, em qualquer situação, qualquer lugar Deus se encontra. Porque o mundo e qualquer criatura, qualquer ser está sendo criado a partir do nada, naquele mesmo instante. A partir do que? Da fala de Deus. Que a fala dele é ele, é a essência de Deus. Que isso explica, como falamos na outra aula, a ideia do Hashgacha Pratit, da providência divina, privada e particular. Porque é ele que está criando. Então, para ele, não é um problema dele fazer algo acontecer, um milagre acontecer. Porque não existem coincidências. Tudo está acontecendo a partir da fala divina. Então, a grande pergunta é: se o mundo é Deus, se Deus preenche o mundo, o universo e todas as criaturas a cada instante, então onde que eu estou nesse plano? Aonde que eu estou? Aonde que eu estou ocupando espaço? Se ele que está aqui e agora, em qualquer local, onde que eu me encontro? Então, se o mundo é totalmente nulo perante Deus, submisso perante Deus, dependente das palavras de Deus, então, em outras palavras, o mundo não existe, o mundo não ocupa espaço. Então, poderíamos comparar essa ideia com o globo solar e os raios de sol. A luz que o sol emana, a luz, os raios que saem do globo solar. A luz que nós vemos no mundo não é uma identidade própria, não é uma criatura própria. Obviamente, qualquer criatura sabe que os raios solares vêm do globo solar. Pode andar milhões e milhões de quilômetros até chegar
naquela plantinha para fazer a fotossíntese? Ou para iluminar o mundo, aquecer o mundo? Mas ele depende diretamente da sua fonte, que é o globo solar. Então podemos entender que se a luz do sol chega dentro da minha casa, dentro do meu quarto, naquela plantinha tão distante, milhões e milhões, bilhões de quilômetros do sol, então com certeza que ao lado do sol existe também essas luzes, existe também os raios ao lado do sol. Só que se pudéssemos enxergar como que é logo ao redor do sol, então essas luzes, esses raios que saem do sol, eles são totalmente nulos e insignificantes em comparação ao próprio raio do sol, ao próprio globo solar. E se você pudesse enxergar o sol e os raios saindo dele, você ia falar, o raio não vale nada, não tem nenhum valor, é totalmente insignificante a essência do próprio sol. Você não consegue diferenciar e separar entre o sol e os raios que estão saindo dele. Você vai falar, os raios não são separados do sol, é uma coisa só. Tem o sol e os raios, mas os raios fazem parte desse próprio sol. Então poderíamos comparar assim também o Criador e a criação e as criaturas. A criação do mundo, as criaturas, são comparadas aos raios solares. E Deus é comparado ao próprio sol. Isso que foi o grande erro dos idólatras antigamente, quando que idolatravam o sol, porque o sol tem uma força própria. Então eu vou idolatrar o próprio sol. Mas de qualquer forma, eu poderia falar que da mesma forma que a luz, que o raio solar é totalmente nulo, insignificante perante o sol, e ele não tem como você identificá-lo quando que ele está ao lado do globo solar, assim também o mundo é nulo perante o Criador. O mundo tem essa anulação total perante a sua fonte, que é Deus. Nós enxergamos de uma forma diferente. Porque da forma que os raios solares chegaram tão longe até aqui embaixo, então eu falo, o raio solar é algo separado, independente de Deus. Então, baseado no meu ponto de vista, enxergando milhões de quilômetros de distâncias, eu posso falar, o raio e o sol são duas coisas separadas. Então eu posso falar a mesma coisa. Deus e o mundo são duas coisas separadas. Mas, na verdade, Deus está o tempo todo provendo vida e luz para toda a humanidade. Então isso seria uma comparação bonita, só que não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Porque o Sol, ele está muito distante de nós. O que chega até aqui no globo terrestre, naquela plantinha, na minha janela, só chega realmente o raio do sol. Mas o globo solar nunca vai descer neste mundo. O mundo vai derreter, vai desaparecer, vai queimar totalmente. Não tem como acontecer uma coisa como essa. Então, os raios solares, na prática, eles se encontram fora do globo solar quando que ele chega aqui na Terra. E por isso eu posso enxergá-los como se fosse algo separado, independente do globo solar. Só que o nosso mundo, ele não se encontra fora. A palavra-chave aqui é fora. O mundo não se encontra fora do Criador. Não é que Deus está lá e nós estamos aqui. A gente fala, Deus está lá nos céus. Não é Deus dos céus, é Deus dos céus, Deus da terra. Ve'adat hayom ki Hashem
É Deus acima dos céus e Deus abaixo da terra. É o mesmo Deus. Não existe duas identidades aqui. Não existe uma situação que Deus está lá e nós estamos aqui. Os raios de Deus estão criando um mundo milhões e milhões de quilômetros de distância. Não. Porque Deus está aqui, agora, em cada momento, em cada lugar, em qualquer situação. Então, na prática, o mundo, o universo, as criaturas não se encontram fora, se encontram dentro da fonte, dentro do Criador. Então, a nossa anulação perante Deus é como se fosse os raios solares dentro do globo solar. Se pudéssemos enxergar ou imaginar como que é dentro do Sol, ali com certeza está pegando fogo, ali com certeza é o lugar mais quente do planeta. E existem infinitos raios dentro do próprio Sol. Isso que seria a nossa existência, o mundo. O mundo, ele está contido dentro de Deus. Então, volta à pergunta. Se o mundo realmente é tão anulado e é contido dentro do Criador, e nós nos encontramos o tempo todo dentro do globo, dentro de Deus, então como eu me enxergo algo separado, independente de Deus? Como eu posso falar que Deus não existe? Como eu posso falar que o mundo é separado e totalmente afastado de Deus? Como que eu posso fazer algo contra a vontade dele, se eu estou dentro? É como se fosse o feto, o bebê antes de nascer, ele já está todo pronto, 100% preparado, só falta estourar a bolsa, e o bebê vai falar, minha mãe não existe, eu nasci de Deus, como que surgiu essa invenção, né? Nasceu de Deus, não nasceu de uma mãe, não existe isso, mas tem pessoas que pensam, nasceu diretamente de Deus. Como que nós podemos pensar dessa forma que Deus não existe e que eu sou totalmente separado e afastado de Deus? Eu deveria sentir o tempo todo a barriga da minha mãe. Eu deveria o tempo todo sentir Deus, que eu estou contido dentro dele. Eu estou presente dentro dele. Então, tem aqui duas explicações. Tem a explicação técnica e a explicação racional. Então, a explicação técnica é como, na prática, Deus criou um mundo de tal forma, de uma situação totalmente ilógica, irracional, que ele é a nossa fonte, nós estamos dentro dele, mas não sentimos a nossa fonte, não sentimos a presença de Deus. Mas, primeira coisa, vamos entender a questão racional por trás de toda essa criação. Imaginemos que nós pudéssemos sentir a presença divina dentro do mundo, aqui, agora. Imagina que eu enxergasse Deus aqui. Eu visse, eu pudesse enxergar e sentir a minha fonte. Então, um mundo que sentisse a sua fonte não poderia existir e ser um mundo da forma que é hoje. Porque se o mundo e nós pudéssemos sentir a nossa fonte o tempo todo, eu ia perceber que eu sou um nada. Que a minha existência é inexistente. É totalmente anulada e submissa e dependente das palavras de Deus, do Criador. O mundo iria se anular. Como se o globo solar estivesse aqui, o mundo não iria existir. Se eu visse Deus aqui agora, eu não iria existir. Mas Deus, ele não queria esse tipo de mundo. O mundo que é hoje é exatamente o mundo que Deus ele queria. Porque Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'aretz. Deus criou os céus e a terra e criou o mundo nos 6 dias da criação. E criou tudo que existe hoje, é uma programação divina. Qual que era o plano dele? Como já explicamos aqui lá para trás no Tânia, no começo do Tânia, um conceito que se chama Dirá Betachtonim.
uma morada nos mundos inferiores. Deus, ele criou o universo, o mundo no qual nos encontramos, porque ele queria pairar e se revelar dentro deste mundo tão baixo, tão oculto, tão negativo, tão impuro. Esse que era o plano de Deus. Ele não queria criar e pairar e se revelar para os anjos nos céus. Para Moisés, no Monte Sinai, quando ele estava dentro das nuvens. Ele criou um mundo tão baixo, tão impuro, tão profano, tão negativo, que o homem pode fazer o mal. Para quê? Para que neste mundo tão baixo, tão profano, ele possa se revelar. E a expressão é dirá betartonim, uma morada para Deus aqui embaixo. Ele queria ter um palácio dentro desse lixão, dentro desse mundo tão baixo, tão profano. Era isso que ele queria. Por quê? Pergunta para ele. Ele queria brincar de Lego. Não sei, ele queria brincar dessa forma. Esse que era o desejo, esse que é o desejo de Deus. E sobre desejos, vontades, não existe pergunta, por que você gosta de banana? Porque sim. Por que você gosta de pizza? Porque sim. Por que você gosta de dinheiro? Porque sim. E o porque sim é a resposta, porque é um desejo. Um desejo é algo muito profundo dentro da pessoa. E não existe questionamento por quê. O que Deus ele queria? Ele queria isso. Ele queria se revelar e se sentir à vontade aqui embaixo. Porque lá em cima ele se sente muito à vontade. Mas ele queria se sentir à vontade na minha vida, na minha casa, na tua família, no teu dia a dia. Não só nos lugares sagrados, no templo sagrado, ou quando você estuda a Torá. Ele queria estar presente no teu escritório, no teu relacionamento, quando você come, quando você ganha dinheiro, quando você está na rua, ele quer estar contigo. Não só quando você está na sinagoga, ou quando você está estudando a Torá. Porque isso aqui é uma situação espiritual. Ele queria estar à vontade na tua casa, na tua vida particular. Mas para que isso possa se concretizar, para que esse plano possa acontecer na prática, precisa haver o Olam, Elem, a ocultação do mundo. O mundo material, o mundo mundano, o mundo físico, o mundo profano, tão baixo. Um mundo que se sinta independente e afastado de Deus. E é ali que ele quer se revelar. Então, para ele cumprir o seu sonho, ele precisou criar um mundo tão baixo, tão profano. Entendeu? A brincadeira de Deus. Ele tinha um sonho. Mas para que esse sonho aconteça, ele teve que criar essas ocultações e condensações, os tzimtzumim, para que pudesse chegar aqui embaixo e ter esse mundo da forma que nós conhecemos tão bem. Contam duas histórias de um grande Hassid do Alter Rebbe, um discípulo do autor do Tânia, que ele se chamava Rabbi Binyamin Kletzker. Vamos contar depois uma outra história dele, mas ele era um grande negociante de madeiras, era um grande madeireiro, e quando ele fazia o seu balanço anual, o cálculo de quanto dinheiro ele ganhou, the bottom line, na última linha dos cálculos, o que ele escrevia? En od milvado, não existe nada fora Deus. Mas ele não era da boca para fora, ele vivia dessa forma. Então, o mundo, na verdade, explicamos semana passada que Deus, ele tinha um plano de como criar o mundo, e ele acabou criando um mundo um pouquinho diferente. E explicamos que existe o Chesed, Gevurah e Rachamim. A força da bondade de Deus, que é o Yud-Kei Vav-Kei, o tetagrama. A força da severidade, da condensação, da ocultação de Deus, que é o Gevurah, que é o nome Elohim. E depois existe Rachamim, a bondade de Deus como é Rachamim. Desculpa, falei errado. Chesed, a bondade de Deus é Kel, Alev Lamed. Gevurah
severidade, condensação, é Eloquim. E Rachamim, compaixão, misericórdia divina, que é a junção dos dois, é o Yud-Kei Vav-Kei, o tetagrama. A força da bondade de Deus é uma força de expansão, é uma força de doação, de dar e dar, sem limites. Que no mundo, isso é chamado de Koach HaMehaveh, a força de Deus de fazer existir, a Mehaveh, de constantemente criar o mundo. E aqui, na verdade, nesse sentido, ele chama assim o Chesed como Yud-Kei Vav-Kei. Yud-Kei Vav-Kei são as 4 letrinhas do nome de Deus, a letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. São 4 letras do nome de Deus, do tetagrama, que é o nome mais sagrado. E essas 4 letras têm a ver com a palavra Mehaveh. Yehaveh, Mehaveh, de fazer, criar. E no momento que tem a letra Yud no hebraico significa um verbo. O verbo de presente contínua. Representa que essa criação, ou essa força de Deus que faz existir o mundo, com a letra Yud, representa que é uma força constante, presente e contínua. Que constantemente Deus está fazendo o mundo criar, ser criado a cada instante. Então isso representa a força de Chesed, a força do Yud-Kei Vav-Kei. Por outro lado, nós temos a força da condensação, da ocultação de Deus, que seria a força da Gevurah. A força de condensar, de ocultar, de se abster. E essa força da Gevurah é refletida no nome, ou expressa no nome de Deus, Eloquim. Eloquim. Aleph, Lamed, Vav, a letra Rei, a letra Yud e a letra Mem. Eloquim. A gente fala com Kuf, mas na verdade seria com a letra Rei. Elo, tracinho, Rim, porque a gente não pode falar o nome de Deus em vão. Então essa força de Eloquim representa a condensação, a ocultação divina. Só que o quê? É explicado na mística, na Hassidut, aqui no Tânia, que Eloquim begimatria hateva. O nome Eloquim tem a gimatria. Gimatria significa valor numérico. O valor numérico da palavra hateva. Hei, tet, beit, ain. Hateva significa natureza. A natureza. Então o nome de Deus, Eloquim, que representa ocultação e condensação, tem o mesmo valor numérico, ou seja, a mesma raiz, o mesmo significado da natureza. Quer dizer que a natureza é aquilo que oculta o Criador. A natureza foi criada por Deus e foi criada de tal forma que ela ocultasse Deus. Você vai falar, não, isso aqui é a natureza, é natural, coincidência. Né? A mulher engravidou, teve um filho, normal. A árvore cresceu e deu frutos, normal. Ganhei dinheiro, normal. Aconteceu uma catástrofe, normal. Natureza, isso aqui faz parte dos caminhos naturais. Mas no fundo, essa natureza que nós enxergamos como se fosse algo normal, é Deus de uma forma oculta. É Deus de uma forma camuflada. Por isso que Eloquim tem o mesmo valor numérico. O que é valor numérico? Cada letra no hebraico tem um valor. Cada letrinha no hebraico tem um valor. Então a letra Aleph vale 1, a letra Lamed vale 30, o Vav vale 6, o Rei vale 5, o Yud vale 10 e o Mem vale 40.
totalizando 86. Mesma coisa em relação a Hateva. Rei vale 5, Tet vale 9, Beit vale 2 e Ain vale 70, totalizando 86. Então, se você for somar o valor numérico dessas letras, de Elohim e de Hateva, as duas vão totalizar o valor numérico de 86. Então, isso são duas formas que Deus ele se expressa para o mundo, ele se revela no mundo. Uma de uma forma de amor, de bondade, de expansão, de doação, que é o Yud Kei Vav Kei, que representa essa constância na criação. E uma outra forma, ele se revela de uma forma oculta. Ele se expressa de uma forma condensada, oculta, que isso representa o nome Elohim, que é a natureza. Agora, eu te pergunto, qual olho é mais importante, teu olho direito ou teu olho esquerdo? Qual orifício do nariz ou qual orelha é mais importante, a direita ou a esquerda? Ou mais prático, meu braço direito é mais importante ou meu braço esquerdo é mais importante? Eu sou destro, meu braço direito é o mais forte, que representa meu chesed, minha bondade para ajudar o próximo. A minha mão fraca representa a condensação, você retrair, você puxar para dentro, representa a gevurah. Não existe mais ou menos importante. Os dois braços, os dois olhos, minhas duas pernas, fazem parte da minha essência, fazem parte da minha vida, do meu corpo. Não existe um órgão mais ou menos importante, um braço mais ou menos importante. Ou aquela brincadeira que a gente faz com as crianças, com os bebês principalmente. Você cobre o rosto e você pergunta para a criança, cadê o papai? E você fala, cucu, cadê o papai? Cucu. Como assim, cadê o papai? Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer idade, se faz isso com o bebê. Cadê o papai? Papai está aqui. A minha mão é menos do que o meu rosto? O fato que eu cobri o meu rosto com as minhas mãos não deixou de ser o papai? Só que o quê? O que é mais eu? O que brilha mais a minha pessoa? O meu rosto. As minhas mãos estão ocultando o meu brilho de amor, de bondade pelo meu filho. Então, a força do Chesed, da bondade divina que está criando o tempo todo, e a força da Gevurah, da justiça, da condensação, da ocultação, do Tzimtzum, são duas forças do Criador, do mesmo Criador. Da mesma forma que ele tem a força infinita de criar, de Chesed, de fazer bondade e amor, da mesma forma, ele tem uma força infinita de condensar e ocultar. E essa ocultação não é algo ruim? Não é menos ele do que a bondade, do que o amor? E esse que é o grande erro de outras religiões que pregam que Deus é só amor. Deus é amor. Deus é amor. Não. E se for não amor, não é Deus? Se for uma ocultação, não é Deus? Deus, ele é o amor, e Deus é a ocultação também. Deus é a luz, e ele também é a escuridão. Ele é Chesed e ele é Gevurah. Ele é Yud Kei Vav Kei e ele é também Elohim. Quer dizer, a força de criar, de dar, de doar, não é mais forte ou mais importante do que a força do Tzimtzum, da ocultação de Deus. Então, da mesma forma que Deus ele tem a força de criar o mundo a cada instante, yesh meyain, ex nihilo, algo a partir do nada a cada instante, assim também ele tem a força infinita de se ocultar e de ocultar a sua força de uma forma constante e infinita. Quer dizer, ele tem o poder e o direito de ocultar ou de se ocultar das criaturas. Então, o fato que nós não o enxergamos faz parte da força dele. O fato que ele se escondeu das criaturas a tal ponto que eu posso falar que Deus não existe, eu posso falar contra Deus,
eu tenho esse direito. Sabe por que eu tenho esse direito? Porque ele que criou esse sistema, para que houvesse o livre-arbítrio. Porque se ele tivesse só revelado, não haveria o livre-arbítrio. Eu ia fazer só o que é a vontade divina. Então, o fato que ele se ocultou, isso possibilita o livre-arbítrio, a livre escolha da pessoa. Em outras palavras, nós somos totalmente anulados como se fosse o raio solar dentro do globo solar. O mundo e todas as criaturas são anuladas perante a luz e a bondade infinita de Deus que está fazendo criar a cada instante. Só que o quê? Já que ele usou também o braço esquerdo, a força da Gevurah, da condensação, da ocultação, o nome Elohim, que também é uma força infinita. Então tem uma força infinita de condensar e ocultar, e ocultar, e ocultar, totalmente vedado a bondade e a luz divina. A tal ponto que eu posso falar que Deus não existe. Então, Deus está me criando a cada instante. Eu não sou nada, eu não existo, mas Deus, ele criou uma imaginação para que o mundo se encontrasse, se achasse algo separado, independente. Quem que pode fazer isso? Só ele. Porque ele tem a força infinita de dar e de se ocultar. Então, certa vez, o grande homem, o grande tzadik, Reb Avraham Malach, que era o filho do Maggid Mimezrich, que era o aluno do Baal Shem Tov, o sucessor do Baal Shem Tov. Então esse Avraham Malach, o nome dele era Avraham, o anjo, porque ele era uma pessoa que estava mais para lá do que para cá, ele quase não comia. Mas quando ele era criança, ele estava uma vez brincando de esconde-esconde com os amigos. E daí ele ficou escondido, lá num bom esconderijo, ficou escondido um tempão. E daí um amigo não encontrou ele, foi embora, foi para casa. Quando Avraham Malach percebeu que ele estava lá sozinho, se escondendo à toa, ele ficou desesperado, ele correu para o seu pai, para o Maggid, e começou a chorar e reclamar, e começou a falar, meu amigo, eu estava escondido, e daí meu amigo não veio me buscar, eu estou chateado que meu amigo não veio me procurar. E daí ele percebeu que o seu pai, o Maggid, estava também chorando. Ele falou, papai, o que está chorando? Isso daqui é só uma brincadeira de crianças. E daí o Maggid falou, eu não estou chorando pela tua brincadeira, meu filho. Eu estou chorando porque Deus também se esconde de nós. E por que Deus ele se esconde? Para que nós o buscamos. Para que nós vamos atrás dele e vamos encontrá-lo. Só que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não vão atrás dele. Por isso que o rei Davi, ele fala nos Salmos, no Teilim, Achen ata kel mistater. Realmente o Senhor é um Deus oculto, um Deus que se esconde. É até uma música, Achen ata kel mistater, Achen ata. Deus, ele é um Deus que se oculta. Kel representa a bondade, mas é um Deus que está se ocultando o tempo todo. Então o Medrash ele conta, como falamos na outra vez, que Deus ele queria criar o mundo com Elohim. Por isso está escrito Bereshit bara Elohim. Deus ele criou o mundo com Elohim. Ele queria criar um mundo só com justiça, com condensação, com ocultação. Mas ele percebeu que o mundo não poderia existir com tanta severidade, com tanta ocultação. O que ele fez? Ele associou, misturou Rahamim, compaixão, junto com isso. Quer dizer, se o mundo só fosse guiado pela severidade e ocultação divina, realmente Deus seria inacessível. Seria totalmente oculto do mundo. Porque ele que criou essa barreira total. E você realmente poderia pensar e viver a vida toda que Deus não existe. Mas ele misturou um pouquinho da sua
bondade, da sua compaixão, e ele se revela de vez em quando alguns raios solares, alguns milagres, algumas luzes que aparecem dentro do mundo. Como falamos na última aula sobre os milagres que acontecem através da Torá, os milagres da Torá, os milagres dos nossos tzadikim, que isso é uma expressão da compaixão, que Deus está aqui. Deus ele está se revelando dentro do mundo. Então, no primeiro estágio, Deus ele oculta totalmente essa sua bondade através da ocultação da Gevurah. Mas daí ele acaba se revelando através do Rachamim, da sua compaixão. Primeiro Chesed, bondade. Primeiro Chesed, Gevurah, depois Rachamim. Quer dizer, vem a luz, a ocultação, e depois vem novamente a revelação do Rachamim, da compaixão divina. Como que a Kabbalah ele fala que primeiro Deus ele se oculta e depois ele traz o Chesed. Mas esse Chesed vai vir através de uma forma de Rachamim. Então daqui nós vemos que o Chesed, que o mundo foi criado, a bondade que o mundo foi criado, no fundo, é a Gevurah. Quer dizer, a ocultação de Deus é o que permitiu que o mundo existisse. Se fosse só bondade, o mundo não iria existir. Por isso que ele colocou essa camada de ozônio, essa proteção, para que o mundo pudesse absorver as luzes do sol. Quer dizer, o mundo só existe graças à ocultação dele. Se não houvesse a ocultação, o mundo seria totalmente nulo perante Deus, o mundo não iria existir. É como se o sol estivesse aqui embaixo. Então, a Gevurah, a ocultação de Deus, na verdade, é o maior amor, a maior expressão de bondade divina. Porque graças a essa ocultação que o mundo existe. E por isso que Elohim é Begimatria Hateva. Elohim, Deus, é o mesmo valor de natureza. É o mesmo valor da natureza. Porque a natureza e o mundo, da forma que ele é o que está ocultando a presença divina. E isso é a maior bondade, a maior expressão de bondade de Deus dentro do mundo. Então, no nosso mundo, bondade e ocultação, Chesed e Gvurah, são totalmente opostos. Como água, que é Chesed, e fogo, que é Gevurah, que é calor. Só que isso é o nosso ponto de vista. Mas nós falamos na reza, e a música é tão conhecida, Ose Shalom Bimromav. Deus ele faz a paz nas alturas. Ele faz a paz entre o fogo e a água. Entre o anjo Michael e o anjo Gabriel. Porque para Deus, Chesed é seu braço direito e Gevurah é seu braço esquerdo. E não tem um maior do que o outro. Então ele pode se abraçar, ele pode juntar de boa o fogo e a água, o Chesed e a Gevurah. Porque ele é tão acima dos dois, para ele, os dois têm a mesma força, têm a mesma energia. E por isso que nós falamos, no Aleinu Leshabeach, nós falamos uma frase da Torá, Ve'adata Ayom Vashevot Elev Avecha Ki Hashem o Elokim Bashamayim Mimal V'al Haaretz Mitachat Einot. Você tem que saber e reconhecer e colocar no teu coração que Hashem Hu Elokim, que a Havai é o Elohim, que o tetagrama é Elohim, que a bondade é a severidade, a ocultação de Deus. Não são duas coisas separadas. O céu e a terra é uma coisa só. Não pense que o céu, a terra é separado de Deus, que a matéria é separada de Deus, que a ocultação é separada da bondade de Deus. Em Od, não tem nada fora de Deus, que é tudo uma coisa só. Então, mais uma historinha só para concluir desse Binyamin Kletzker, que era um aluno do Alter Rebbe, do autor do Tânia, que ele era um grande homem de negócios. E ele era um expert em madeiras, era um grande madeireiro, e ele tinha várias e várias florestas, ele vendia por toda a Europa as suas árvores, a sua madeira, e ele sabia reconhecer de cada árvore qual era o produto final que seria feito com aquela árvore. Essa árvore é boa para construção, essa árvore é para móveis,
essa árvore para sei lá o quê, para objetos. Cada coisa, cada árvore, ele sabia reconhecer a qualidade da árvore, o tipo da árvore, da madeira, para fazer o produto final. Então ele tinha lá inúmeros funcionários e eles aguardavam que ele orientasse qual árvore cortar e para qual propósito ser destinado àquela árvore. Certa vez ele estava na floresta e ele estava lá parado, sentado num tronco, compenetrado nos seus pensamentos, meditando, rezando, e estava lá todos os dezenas de funcionários, de lenhadores aguardando a orientação do mestre para saber qual árvore cortar. E ele estava lá meditando, pensando, compenetrado. E daí vieram para ele e falaram: Benjamin, desculpa, já passou 2, 3 horas e está todo mundo aqui esperando. Ele falou: espera um pouquinho mais. Esperaram mais uma meia hora e falaram para ele: desculpa, mas agora não é hora de reza, não é hora de meditação, agora é hora de trabalhar, depois você vai rezar. E daí Benjamin vira para eles e ele fala o seguinte: os funcionários dele eram judeus, ortodoxos, e ele falou para eles: será que durante a tua reza nunca acontece que você se esquece o que você está fazendo, está rezando perante o Criador, e você começa, a cabeça viaja na maionese, viaja milhões de quilômetros de distância, você pensa em todos os negócios, e na bolsa, e na guerra da Ucrânia, e na guerra, e nisso, naquilo, no dinheiro, e você esquece do Sidur e do livro de rezas. Não acontece isso? Acontece com todo mundo. Então, por que é proibido a pessoa esquecer do trabalho onde que ele se encontra e começar a pensar em Deus? E começar a meditar na grandeza de Deus? Nada de grave vai acontecer. E esse que é todo o propósito. Dentro da matéria, você trazer Deus. Dentro dos negócios, você também pensar na grandeza de Deus, que a gente possa realmente viver dessa forma e levar as mensagens do Tânia para a nossa vida.